1 Coríntios 1:26. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. No reino de Deus vai entrar os mais sábios, os mais inteligentes, os mais preparados, humanamente falando? Ou o reino de Deus é preparado para quem muitas das vezes não tem sabedoria humana nenhuma? O reino de Deus é preparado para homens e mulheres que na maioria das vezes não tem estudo, não tem cultura, não tem sabedoria humana. Na maioria das vezes é aquele membro que está sentado do lado do outro, que o outro está achando que ele está fedendo. É aquele que vai herdar o reino dos céus. Olha o que Paulo está falando. O reino dos céus é para homens e mulheres que têm um coração puro, o coração que vê além, o coração que vê a necessidade de se arrepender, de pedir perdão, o coração que não julga o próximo pela veste que ele tem. Tem muitas mulheres que vivem dentro das igrejas, que na maioria das vezes o salário delas, elas só tiram o dízimo e o resto é para comprar roupa, porque elas têm que toda semana chegar com uma roupa de marca diferente na igreja, e se elas não chegarem, elas vão ser mal vistas. São jovens que param de ir na igreja porque não tem uma roupa à altura do grupo que ele está no meio, que ela está no meio, para se apresentar. Porque no dia que ela chegar 2, 3 vezes com a mesma peça de roupa, vai ter um jovem para dizer: ih, fulano, está com a mesma roupa de ontem? Ih, fulano, tu nem trocou de roupa de ontem para hoje? Quantos são os jovens que se afastam de dentro das igrejas porque não pode competir com o filhinho do pastor, com a filhinha do pastor, que todo dia está com uma roupa diferente, todo dia está com uma roupa de marca, que envergonha, humanamente falando, os que estão do lado, e os outros se sentem humilhados, envergonhados, porque o coraçãozinho também não está preparado para reconhecer que Jesus é com os pequeninos, que Jesus é com aqueles que não têm a melhor roupa, que não têm o melhor calçado, que não veste o melhor terno. O Senhor Jesus é com aquele que veste o melhor terno, se ele se arrepender dos seus pecados, mas é com todos aqueles que não têm sequer uma roupa para vestir, mas pede ajuda a alguém para colocar uma roupa no corpo, se aquela pessoa ela se arrepender dos seus pecados da mesma maneira. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Está aqui Paulo dizendo: Deus não chamou os sábios, e sim os não sábios para envergonhar os sábios. Deus não chamou os instruídos, e sim os não instruídos, para levar a palavra dele de vida aos que querem. Deus não chamou aqueles que se sentem preparados para levar o reino dele para os que querem, mas chamou os não preparados, aqueles que não são, para reduzir a nada os que são. Vocês que estão aqui, aprendam que vocês são de Cristo do jeito que vocês estão, desde o momento que o teu coração esteja limpo para herdar a coroa da vida. Não se sinta menor do que aquele que se julga melhor do que você. Não se sinta menor do que aquele pastor que acha que é melhor do que você. Não se sinta incapaz porque a tua amiga, o teu amigo, acha que você está com uma roupa mais fraca do que a dele. Reconheça Jesus como o Senhor da tua vida, e você vai ver que a tua veste, que aparentemente não é melhor do que a do outro, vai ser a veste que vai brilhar na tua vida, vai ser a veste que vai te levar para o reino de Deus, porque é o teu coração que o Senhor Jesus quer.
É o teu coração que o Senhor Jesus está em busca nesse lugar. A única mensagem é direcionada ao reino de Deus. Nós não vamos chegar aqui para buscar ouro, buscar prata. Nós não vamos chegar aqui para pedir isso ou aquilo outro, porque nós podemos amanhã ir à luta e com a misericórdia de Deus conquistar. Amém, pessoal? A mensagem nesse lugar é arrependimento e mudança de comportamento para que nós alcance a misericórdia do Filho de Deus e entre na terra prometida. Amém? Vigia com o teu coração. Quando você dobrar o joelho na tua casa para orar, ao invés de ficar dizendo, demônio sai, olho grande vai embora, inveja vai embora, riqueza vem, ouro vem, carro vem, prata, casa vem. Começa a lutar contra o teu coração. Começa a pedir para Jesus arrancar esse desejo do teu coração que está te levando para a escravidão. Começa a pedir para o Senhor Jesus entrar no teu coração e tirar a mágoa, tirar o ódio, tirar a dúvida, arrancar aquilo que está impedindo você de perdoar. Muitas das vezes vivemos lutando contra um inimigo que está lá fora, que é o diabo, e não lutamos contra o inimigo que está dentro de nós. Quantas vezes nós entramos pela porta da casa do Senhor e começamos a dizer, Jesus, arranca esse demônio da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, e vamos gritando, tira o demônio que está na porta de emprego, tira o demônio que está amarrando minha vida financeira, tira o demônio que está fazendo isso, fazendo aquilo, e não falamos para Jesus, Senhor, tira do meu coração a mágoa, tira do meu coração o ódio, tira do meu coração esse orgulho que me leva a abandonar o Senhor, tira do meu coração esse orgulho que me impede de me render aos teus pés, de reconhecer que o Senhor é o meu Salvador, de reconhecer, Jesus, que sem o Senhor eu irei para a perdição eterna. Muitas das vezes lutamos contra o inimigo que está lá fora e não lutamos contra o inimigo que está dentro de nós, que é a nossa vontade, que é o nosso querer, que é o nosso desejo, a nossa ambição e ansiedade de amanhã sermos ricos e alcançar um patamar de honra aqui na terra. Mas tudo vai ficar por aí. A única coisa que nós vamos levar dessa caminhada é se nós tivermos um encontro com o Filho de Deus e nos rendermos aos pés dele e nos arrependermos dos nossos pecados e das nossas iniquidades e dizer, Jesus, o Senhor é o Deus da minha vida. Quando falar o nome dele, falar, Jesus, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. É dessa maneira. Tu está vendo que o nosso coração é cruel? Tu está vendo que o nosso coração, ele é corrupto e demasiadamente corrupto? É o coração que nos impede de ter um encontro com o autor da vida. É o coração que nos impede de reconhecer o dono da vida como nosso Senhor e Salvador. E na maioria das vezes, ele quer que nós faça dele o nosso escravo, nosso servo. Ao invés de nós dizermos assim, Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu sou um miserável pecador que não sou digno de ser chamado teu servo, me tenha como teu escravo, Senhor. Ou não está bom sendo escravo de Cristo. Paulo diz, eu me tornei escravo da cruz de Cristo. Qual pregador por aí que anda pedindo para ser escravo da cruz de Cristo? Qual membro de igreja que anda preocupado em ser escravo da cruz de Cristo? Muitas das vezes queremos escravizar ele, botar ele na cruz de novo e dar o chicotado obrigando ele fazer o que a gente quer, rapaz. Tem muitos crentes dentro das igrejas que se pudesse pegar Jesus, botar no madeiro e dar um monte de chibatada nele e exigir dele o que eles querem, eles fariam. Tem muitos pastores que são tão egoístas que se eles pudessem botar o Filho de Deus no madeiro, eles colocavam e obrigavam a ele só descer do madeiro quando entregasse o que eles queriam. E eles estão achando que são de Deus. E olha, a igreja diz amém para eles. Quando nós deveríamos nos arrepender, quando nós deveríamos reconhecer
que nós não somos dignos de ser chamado filho, que nós não somos dignos de ser chamado servo. Se Ele quiser que Ele me faça seu escravo, para mim servir a Ele na senzala. Porque muitas das vezes nós somos tão egoístas que não servimos nem para ser escravo de um Deus tão grandioso, e pensamos que somos filhos. Na maioria das vezes o nosso coração é tão egoísta, mas tão egoísta, que nós não servimos para ser escravo de Cristo, e nós queremos ser filho, e como filho querer dar ordem a Ele, que Ele faça o que nós queremos. Nós temos que aprender a ter humildade se nós quisermos entrar no reino dos céus. Não esqueça o que o Senhor Jesus falou a respeito de João Batista, que na terra, de nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. O menor escravo de Cristo aqui na terra, aquele pastor que quiser ser escravo da cruz de Cristo, como Paulo foi, aquele membro que quiser ser escravo da cruz de Cristo, como Paulo foi escravo, esse vai ser maior do que João Batista no reino dos céus. Lembra quando o filho pródigo, ele voltou? Antes, como filho, disse: pai, eu quero que o Senhor me dê tudo aquilo que é meu, porque eu vou embora. O pai: tá bom, meu filho. Esse pai representa Deus, um Deus tão bom que dá aquilo que nós queremos. Muitas das vezes até sem pedir, muitas das vezes sem merecimento. Aí nós pegamos tudo que Ele nos dá e vamos nos destruir lá fora. Vamos viver nossos prazeres, nossa vontade, nos afastamos da casa do Pai, nos afastamos dos caminhos do Senhor, e vamos viver um momento de prazer, de luxúria, porque tudo parece perfeito, porque o nosso coração é mentiroso e enganador, e a primeira pessoa que ele engana é a nós mesmos. Quando perdemos tudo, se não for pela misericórdia de Deus, não voltamos aos pés do Pai. Quando o filho pródigo voltou, ele voltou arrependido, porque aonde ele estava, trabalhando numa fazenda, não podia comer nem a comida dos porcos. E ele ali reconheceu, no último momento de sofrimento e angústia da sua vida, que o pai dele, que os trabalhadores do pai tinham tudo. E ele diz no seu coração: eu voltarei para a casa de meu pai, e quando eu chegar e me encontrar com ele, eu vou dizer: meu pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata apenas como um servo. Amém, pessoal? Você está vendo o Senhor Jesus dizendo para nós que nós não precisamos estar na condição de filho, vamos ser servo. Se não tivermos dignidade de ser servo, vamos ser escravo, mas vamos ser escravo da cruz de Cristo. Se eu me sinto indigno de ser filho, se eu me sentir indigno de ser servo, eu quero simplesmente ser escravo da cruz de Cristo. Eu quero que em Cristo eu seja o escravo dele por toda a minha vida. O nosso coração é tão pecador, mas tão pecador contra nós, é tão corrupto e luta contra nós, que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós vamos ter que, no momento que nós chegar no inferno, levantar as mãos para os céus e dizer para Jesus: Senhor, eu te agradeço pelo Senhor ter me mandado para esse lugar, porque é o lugar que eu merecia chegar. Do inferno, nós vamos ter que reconhecer que Jesus é tão perfeito que nós não se arrependemos e Ele nos mandou para o lugar certo. Temos a oportunidade de se arrepender, temos o privilégio de ouvir o que nós estamos ouvindo, temos, pela misericórdia, a oportunidade de sentar onde você está, de eu estar aqui. Se nós não se arrepender ouvindo o que estamos ouvindo, se nós não nos render aos pés de Cristo ouvindo o que estamos ouvindo, a única coisa que vai sobrar é para no último dia, quando Ele mandar nós para o inferno, porque é o que nós merecemos, a gente chegar no inferno e erguer as mãos para o céu e dizer: Jesus, eu te agradeço porque o Senhor me lançou no lugar que eu merecia. É só isso que nós merecemos, se nós não se arrepender. Pelo menos quando estiver no inferno, reconhecer que Ele é Filho de Deus. Pelo menos quando nós chegar no inferno, nós vamos ter que reconhecer que Ele é Filho de Deus. Porque se nós não reconhecer agora, se nós não reconhecer aqui na terra, nós vamos ter que reconhecer na chama do inferno. E nós vamos ter que
dizer: o Senhor é Deus de verdade. Eu me enganei, me enganaram, passaram a perna em mim. Porque é o que as religiões fazem, passam a perna, enganam as pessoas para manter pessoas do lado. Pessoas que não se arrependem, que não se convertem, que não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Pessoas que cada dia têm um Deus para si, mas não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Pessoas que o coração fala em nome de Deus o tempo todo. Deus é muito bom, Deus me guarda, Deus me protege, Deus é comigo, Deus me dá carro, Deus me dá casa, Deus me dá trabalho, mas não vai ter salvação, porque o Deus que tem salvação, a pessoa nega todo dia, que é o Senhor Jesus Cristo. Você pode todo dia estar falando em nome de Deus. Se você negar o Filho de Deus, você vai ter que arcar com as consequências no último dia, porque a única salvação está em Cristo Jesus. Fora do Senhor Jesus Cristo não tem salvação para a humanidade. Fora do Senhor Jesus Cristo não tem salvação para quem não se arrepende. Sabe por que eu estou pregando esse evangelho aqui? Porque eu não sou associado a nenhuma placa de uma grande igreja. Sabe por que eu estou pregando esse evangelho? Porque a igreja que eu estou pregando nela é simplesmente a igreja Jesus Cristo, Rei dos Reis. Eu não estou associado a uma placa de uma igreja grande, porque se eu estivesse associado a uma assembleia, a uma batista, a uma universal, a qualquer outra placa de igreja, eu não pregaria o que eu estou pregando. Se eu pregasse, eu era expulso do altar. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia dele, levantou a igreja Jesus Cristo, Rei dos Reis, e esse lugar vai ser pregado o evangelho do reino de Deus, o evangelho de arrependimento, que seja para uma, ou para 1000, ou para 2, ou para quantas chegarem. Amém, pessoal? Se eu fosse um pastor alienado a qualquer placa de igreja grande, eu jamais pregaria o que eu estou pregando para vocês, porque eu tinha que satisfazer os líderes com os seus caprichos e as suas vontades, para eles alcançarem os seus objetivos. Mas como, pela misericórdia de Cristo, Ele nos deu um templo desse, para pregar o reino dele vai ser pregado neste lugar, mesmo que o mundo não queira ouvir. Nós vamos continuar falando, e os que quiserem, encontrem a misericórdia dele na sua vida.